Reaberta a sessão, ordem do dia. Antes de iniciarmos a ordem do dia, convidamos excelentíssimos parlamentares que encontram em seus gabinetes a comparecerem no plenário, que dependemos de quórum qualificado. Temos o PL 416 e temos também o projeto de lei complementar 004/2018. Por gentileza, parlamentares que estiverem em seus gabinetes ou na Assembleia, solicitamos a presença. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria: projeto de lei 71.5/2018, do deputado Neudi Sareta. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 416/2017, de autoria do deputado José Hamilton Schaeffer, que altera a lei 7.541, de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e dá outras providências para o fim de isentar o microempreendedor individual, abro aspas, MEI, fecho aspas, das taxas de serviços gerais e estaduais e de prevenção contra sinistros, com regime de prioridade, aprovado já na Comissão de Constituição e Justiça, aprovado também na Comissão de Finanças e Tributação, e também com parecer favorável da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Para debater a matéria, o deputado José Hamilton Schaeffer. Caro deputado Silvio, senhores deputados, queremos aqui abordar a importância deste projeto de lei, que dispõe sobre a isenção de taxas estaduais e toma outras providências a fim de cumprirmos o que prevê a legislação federal, mais precisamente o Estatuto da Microempresa do Brasil, que prevê que cada estado e município também tome as providências com relação ao microempreendedor individual. É do conhecimento dos senhores deputados, senhoras deputadas, que Santa Catarina é conhecido como um estado inovador e é conhecido também pela sua vocação empreendedora, sempre com o intuito de fomentar o empreendedorismo e incentivar cada vez mais os empreendedores do nosso estado a saírem da informalidade. Por isso, propomos esse debate, este projeto de lei, que consiste na isenção dos micro e pequenos microempreendedores individuais, os MEIs, de taxas de fiscalização cobradas por órgãos como a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro e outros de Santa Catarina, com o objetivo de desonerarmos cada vez mais o microempreendedor individual e incentivarmos a saída dessas pessoas da informalidade. Por isso, quero aqui, deputado Silvio, Santa Catarina, nós possuímos cerca de 350 mil empreendedores individuais hoje, e temos um caminho muito grande ainda a ser seguido daqui para frente, para trazermos mais pessoas da informalidade para a formalidade. O que é o MEI? O MEI é quem trabalha ou quer trabalhar por conta própria e formaliza seu negócio como empresa. É o pequeno empresário individual, desde o agricultor ao jovem empreendedor, ao artesão, a dona de casa que fabrica algum produto para vender nas suas redondezas. Foi a fórmula que foi encontrada para incluir na economia essas pessoas.
E através de uma lei muito inteligente, a lei do Estatuto da Microempresa, ele foi determinado que ele recolhe apenas um tributo de R$ 48 até R$ 52 e atende aí ao INSS, ao ISS e o ICMS. Com apenas essa taxa, uma vez por mês, ele cumpre todas essas funções, contribuindo com o valor de 5% de um salário mínimo, que é o que prevê o Estatuto da Micro e Pequena Empresa de Santa Catarina, permitindo com que muitas pessoas possam acessar. É um projeto que vai incentivar muitos empreendedores a entrarem para a formalidade, a legalizarem a sua situação no INSS, não fará nenhuma dificuldade para o Estado, porque no ano anterior nós já aprovamos aqui projetos de leis que aumentamos em mais de 30% as taxas na área da segurança pública, portanto, existe recurso, tanto é que o governo do Estado, nesse momento, está contingenciando esses recursos, não liberando para a segurança pública, portanto, tem recurso suficiente, e, ao mesmo tempo, esse projeto vai ao encontro do espírito do catarinense de abrir o seu próprio negócio, de criar a sua atividade. São recursos na ordem de 80, apenas o empreendedor que tiver uma movimentação bruta de até R$ 81 mil, ele se enquadra na categoria de MEI. E a maioria deles, 80% dos MEIs de Santa Catarina, não possui nem sede própria. Não tem nem sede própria. É apenas um computador, ou a pessoa que sai para comercializar algum produto, ou um prestador de serviço que quer legalizar a sua situação. Pode ser ele um cabeleireiro, um padeiro, um pedreiro, ou também um advogado, um jornalista, um profissional liberal da área da comunicação que presta serviço e se inscreve como MEI, e aí legaliza. O MEI não é uma atividade fim. O MEI, deputado Valduga, ele serve apenas como meio, como porta de entrada na economia formal para o empreendedor. O MEI crescendo, ele passa para pequeno, aí já passa a contribuir com as taxas estaduais. Quanto tempo Vossa Excelência precisa como autor do projeto? Mais 2 minutos concedido. O MEI não é... Esse é apenas uma porta de entrada na economia. A partir daí, ele passa a crescer e passa para pequeno, para médio, e aí sim contribui com todas as taxas. A vantagem do MEI é que, para abrir uma micro e pequena empresa, ele faz isso pela internet, não precisa ter contador, é uma forma de aprendizado para o pequeno empreendedor, ele se acostumando com as coisas, poder ter nota fiscal para se relacionar com o mercado formal, tira nota, empreende. A partir do momento que ele cresceu, ele passa para uma outra categoria. É importante dizer aqui para os colegas também que o microempreendedor individual, ele pode ter no máximo, além dele, um funcionário. A partir do momento que ele botar 2, ele já passa para outra categoria, sujeito aí a uma nova legislação. Nós de Santa Catarina, a legislação federal, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ela já prevê a isenção de todas as taxas, E aqui em Santa Catarina não vem sendo obedecido isso. E eles estão pagando, mesmo que seja pouco, mas estão pagando, tem que ir lá, pagar, recolher. E o que nós queremos é que Santa Catarina passe a isentar também, como está previsto em outros estados da federação, como Paraná, Minas Gerais, já isentam seus microempreendedores individuais do pagamento dessas taxas. Por isso, faço aqui um apelo a todos os colegas deputados, a fim de desburocratizarmos a máquina pública, a fim de enxugarmos a quantidade de impostos e taxas. Quero aqui pedir o apoio de todos. Temos relatórios aqui da FAMPESC e todas as 22 associações micro-regionais de microempreendedores e microempresas apoiando esse projeto de lei. Temos um parecer da Fiesc, que diz que esse projeto atende às necessidades dos microempreendedores individuais. Obrigado, deputado Hamilton. Inscrito para falar o deputado Patrício, na sequência o deputado Fernando Coruja e na sequência o deputado Milton Alves.
Deputado Patrício, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, quero parabenizar o deputado Zé Milton pelo projeto e quero dizer que vou ser favorável a ele. Eu fiz algumas reuniões no Sistema S e acompanhei na semana passada, inclusive, que era a semana do microempreendedor individual, onde aconteceram diversas ações, país afora e aqui em Santa Catarina também, e a gente percebeu a importância do MEI para o desenvolvimento de uma economia que até pouco tempo atrás era uma economia 100% informal. Então é o pescador que ele precisa abrir uma pequena empresa, ser um microempreendedor, para dar uma contribuição muito pequenininha ali para poder pagar o seu INSS e também conseguir, de certa forma, hoje sair da clandestinidade. E quando nós falamos que o Estado quer cobrar taxa para alvará, taxa para bombeiro, taxa de polícia, nós estamos fazendo com que essa pessoa, que na maioria das vezes tem uma formação aquém, né, um cara que não tem o ensino fundamental completo, é uma pessoa com, infelizmente, mais limitado na questão educacional, e isso facilita a vida dele. Então, quando você começa a desburocratizar, quando você permite que ele, com um valor muito pequeno, possa entrar no mercado do trabalho, isso faz com que você consiga trazê-lo da informalidade. Então, eu vou pedir aos deputados também para que olhem com muito carinho o projeto de lei do deputado Zé Milton. Eu acho que é um projeto extremamente relevante para Santa Catarina, é a porta de entrada para a abertura de grandes negócios, porque na maioria das vezes é o pequeno, né, que ele vai lá, consegue começar com MEI, vira um microempreendedor, depois vira um médio empreendedor, até virar uma grande indústria em Santa Catarina. Então, eu acho que nós temos que, de alguma forma, dar a nossa contribuição também, e é o gesto que esta casa pode ter agora para ajudar no desenvolvimento desses pequenos. Continuar cobrando essas taxas é fazer com que muitos permaneçam na informalidade. Se você pegar lá um pescador que precisa fazer o filé de peixe dele para vender no açougue, ou para vender no supermercado, ou para ter a notinha fiscal dele, quando você chega lá no sistema e ele pensa, olha, você vai abrir, você vai ser microempreendedor, mas tem que dar e pagar a taxa de alvará, a taxa do bombeiro. Aí quando você começa a falar de tudo isso, você já cria para ele diversas dificuldades para que ele possa então se regularizar. Eu acho que essa casa vai dar um incentivo importante, o Estado lá no futuro muito próximo vai acabar arrecadando mais, e a bem da verdade é que até pouco tempo atrás nós aumentamos o valor das taxas cobradas para a polícia, para os bombeiros, para os órgãos de fiscalização do Estado, e eu acho que eles foram muito bem contemplados também. Esse valor que nós vamos estar retirando de taxa é insignificante perto da contribuição que a desburocratização vai dar para quem está começando lá na base da cadeia. Na sequência, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, esse é um projeto proposto pelo deputado Zé Milton, que visa isentar de taxas gerais e também de a taxa de proteção contra sinistros os microempresários, isto é, aqueles sujeitos à legislação do microempresário. E esse projeto permite várias análises. A primeira é da possibilidade que o Legislativo tem, sim, de dar isenção de tributos. O Legislativo pode legislar sobre o assunto. Isso tem decisão clara do Supremo Tribunal Federal. A segunda diz respeito à questão do mérito. Quem recebe a isenção? Este país é um país pródigo e dar isenção aos grandes. Esse país é um país muito favorável a dar isenção ao sistema financeiro, a dar isenção aos grandes empreendedores. E eu diria, deputado Mauro de Nadal, o sistema financeiro não paga quase tributo nesse país. O imposto de renda dos grandes conglomerados no sistema financeiro é quase nenhum, porque a legislação desfavorece. O Congresso Nacional, cotidianamente, dá isenção de tributos, como deu por essas medidas provisórias que deram a título de incentivo às grandes montadoras. Então, cotidianamente, se dá incentivo e isenção de tributos aos grandes empreendedores. Nós aqui, de vez em quando, damos aos grandes empreendedores. Semana passada, ainda se discutiu que tinha uma medida provisória aí, que caducou, que tratava dessa questão, de uma grande isenção
que existe para setores de Santa Catarina. Então, por que não dar isenção de uma taxa aos pequenos empreendedores que estão começando, aqueles que têm até, acho que um funcionário, é o cara que registra o negócio dele ali, e ele está na informalidade. Então, para ele entrar na formalidade, ele tem que pagar a taxa da polícia, dos bombeiros, uma série de coisas. Então, nós temos que dar isenção, ele tem que pagar só, como exige a legislação federal, a questão do INSS, que é uma taxa pequena. O outro ponto diz respeito à possibilidade, com essa isenção, tirarmos recursos desses setores. Lembra bem o deputado Patrício, falou aqui agora há pouco, de que, recentemente, esta mesma Casa Legislativa deu um grande aumento, no final do ano passado, das taxas para esses setores. Se criou taxa para uma série de coisas. Transportar artista, trazer artista do aeroporto, tudo isso, se a Polícia Militar estiver presente, cobra uma taxa. Então, acho que este dinheiro, não é? É claro que a Polícia Militar precisa de dinheiro, evidentemente, precisa de atenção, mas, tendo em vista, comparado aquilo que foi dado com aquilo que está sendo retirado agora, acho que o que se retira é pequeno. Então, quero cumprimentar o deputado Zé Milton, vou votar a favor, e eu estava dizendo para ele que eu nem posso votar contra, porque eu sou muito disciplinado, tenho que seguir o líder do bloco. Sou muito disciplinado, tenho que votar para o líder do bloco, que eu estou fazendo parte agora, que nós não podemos, mas, fora a brincadeira, realmente o projeto é meritório e o meu voto é favorável. Como voto o deputado Gelson Merizio. Com a palavra o deputado Milton Óbulos, depois o deputado Maurício Kudilar. Senhor presidente, colegas parlamentares, primeiro cumprimentar o deputado José Milton Schaeffer. E Santa Catarina, uma das grandes características do nosso povo, senhor presidente, é o empreendedorismo. Nós somos um povo empreendedor. E a lei federal da criação do MEI, ela permitiu que muitas pequenas atividades pudessem ser legalizadas, deputado Maurício Kudilar. E a lei federal preconiza a isenção das taxas. Hoje nós tivemos uma reunião pela manhã com representantes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, deputado Zé Milton, da Defesa Civil, porque a Defesa Civil ela vive dos 2% das taxas cobradas, e a gente tem preocupação com esses órgãos que salvam vidas, que cuidam, mas não podemos, em absoluto, ser contra um projeto desse. Nós temos que estimular o pequeno a crescer, nós temos que dar oportunidade para que ele possa se legalizar, sair da informalidade. E nós temos que também achar um caminho, deputado Zé Milton, esse é um compromisso que nós assumimos, para que essas instituições tão significativas para Santa Catarina, como o Corpo de Bombeiros, principalmente, e a Defesa Civil de Santa Catarina, não sejam tão penalizadas. E, para isso, nós temos que fazer um apelo ao governo de Santa Catarina, ao governador Eduardo Pinho Moreira, para que não contingencie os fundos desses órgãos, porque daí sim eles serão prejudicados, e não com a criação e a perda dessas eventuais taxas, que vai, de fato, tirar um pouco de recurso deles. Mas se não tiver o contingenciamento com o aumento das taxas que foram feitos no final do ano passado, com certeza essas entidades continuarão prestando o serviço de excelência, e nós estamos com esse projeto de lei dando mais força ao povo empreendedor de Santa Catarina. Por isso, a bancada do PSD recomenda o voto favorável, senhor presidente. Com a palavra o deputado Maurício Kudilar, depois o deputado Mauro de Nadal. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir que a gente haja com um pouquinho de coerência. Projeto que trata de taxa estadual não pode ter origem legislativa. Então, é um projeto, infelizmente, inconstitucional. Eu iria pedir, senhor presidente, até para que os líderes fossem consultados para não ter a votação desse projeto. Esse projeto
tira 3 milhões dos bombeiros, mais ou menos, tira 2 milhões da Polícia Civil, do Fundo da Polícia Civil, uma taxa de R$ 30 da Polícia Civil e de R$ 38 do bombeiro para o microempreendedor não significa nada no ano, mas pode significar um grande prejuízo de não ter a atividade do bombeiro e não ter a atividade da Polícia Civil funcionando como deveria acontecer. Então, eu iria pedir, o presidente já colocou, abriu o painel de votação, e eu lamento, né? Mas era um projeto que precisava de uma maior discussão, com toda a admiração e respeito que eu tenho pelo líder do bloco, deputado Zé Milton, mas nós sabemos que é um projeto que obrigatoriamente o Estado vai ter que vetar, obrigatoriamente. Ele vai ser punido se votar, se sancionar um projeto desse inconstitucional. Então, nós estamos num momento em que o Brasil cobra seriedade das nossas atitudes e nós temos que votar com seriedade. É muito fácil parecer bonzinho para alguns e descumprir a lei. Então, eu lamento, senhor presidente, a forma como foi até conduzido, lamento. Esse projeto precisava de um maior debate e tenha-se consciência, está se prejudicando a atividade dos bombeiros, está prejudicando a atividade da segurança pública no Estado. E não poderia ser votado de afogadilho um projeto desse para nós parecermos bonzinhos com alguém. Não estamos ajudando nem as grandes, nem as pequenas, nem o microempresário. Estamos prejudicando a segurança pública do Estado. Com a palavra, o deputado Mauro de Nadão. Senhor presidente, a gente tem observado, principalmente nesses últimos anos, o sacrifício do nosso estado vizinho do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Só que os dois estados, no momento oportuno, eles fizeram algumas readequações nos seus impostos, ou seja, eles aumentaram a carga tributária, eles mexeram no imposto do gaúcho e do paranaense. Santa Catarina se optou pela medida de não aumentar impostos. Só que, por outro lado, para que a máquina pública pudesse dar conta do recado e cumprir a sua função, o governo catarinense fez alguns ajustes em algumas taxas, das quais eu posso citar o reajuste das taxas da Fátima, o reajuste que foi feito no DETER, né? Em vários setores nós mexemos em taxas, que fez com que o bolo da Receita Catarinense desse uma incrementada e alguns setores pudessem dar continuidade aos seus trabalhos. Pois bem, se perguntar a mim o que é que eu penso, né, sobre essa questão das taxas, eu também opinaria pela isenção total, né? Até porque a gente conversa com muitos agricultores e os valores que eles pagam para o licenciamento de um aviário ou de um chiqueirão, né, é algo assustador, né? Dias atrás, uma pequena agroindústria me relatava que o valor que ele paga para licenciamento para um pequeno abatedouro de peixes é algo que me causou espanto, mas enfim, a gente cobra. E a minha vontade seria isentar de todos eles, isentar essas taxas, né? E vejo o mérito aqui do projeto do deputado Zé Milton Schaefer, né, no momento em que ele tenta estender a um segmento da sociedade catarinense a isenção das taxas. Só que, por outro lado, também me preocupa muito, porque muitas das matérias que versam sobre fatos iguais a esse que são tema deste projeto de lei, lá na Comissão de Constituição e Justiça, tiveram voto pela sua rejeição, ou seja, pelo arquivamento, dando a interpretação de que matéria era composta de vício de constitucionalidade, ou seja, matérias dessa natureza teriam que vir do Executivo. Essa foi a praxe adotada na Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas esse projeto chegou até aqui. Embora chegou, nós temos que ter
racionalidade, principalmente nesse momento de votar um projeto desta natureza, até porque o governo do Estado será instado novamente a entrar com uma ADIM quanto à matéria, justamente sob o argumento de vício de origem. Eu gostaria de propor inúmeros projetos dessa natureza. Não o faço porque sei do seu destino, mas vale a discussão. Acredito também que essa foi uma das razões do deputado Zé Milton Schaeffer, que trouxesse esse tema para conhecimento da sociedade catarinense, mas vejo com dificuldade de votar favorável à matéria em virtude do vício de sua origem. Meu voto será não. Senhor presidente, só uma questão, eu já falei, mas só para... Sim, Vossa Excelência tem a palavra. É uma questão, e eu teria até ler a decisão aqui do Constituição e o Supremo, tem várias decisões, mas uma a DI 724 do ministro Celso de Mello. A Constituição de 88 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em termos de direito tributário. Inclusive para criar. Tem inúmeros tributos que foram criados a nível nacional por iniciativa legislativa. A iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume nem se comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional, explícita e inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara, especialmente para fins de instauração do respectivo processo legislativo, ao ato de legislar sobre orçamento. ADI 724. Então, essa questão do legislativo poder legislar, me parece que essa questão é clara, basta nós consultarmos qualquer manual de direito tributário e o STF, que as decisões são nessa linha. E no mérito, só para colocar, essa lei que foi votada a nível nacional, do MEI, ela já prevê esse tipo de isenção. Quer dizer, é preciso que os estados e os municípios façam a mesma desburocratização. Agora, no mérito, é claro, tem a ponderação que se coloca aí de rendimento para os bombeiros e da polícia, mas na questão de constitucionalidade, volto a insistir que é constitucional. A palavra, deputado Carlos Chiodini. Bem, a pauta de fortalecimento dos MEIs é uma pauta há muito tempo defendida, um segmento novo, e é o primeiro estágio da escala empreendedora, sendo que os MEIs estão cheios de limitações, dentre elas o teto de faturamento, deputado José Milton, e também o número, podendo ter apenas um colaborador na sua empresa. É um segmento, né, que, na minha concepção, já é beneficiado, já é subsidiado pelo governo, em seus vários âmbitos, né? Então, não há necessidade de criar mais subsídio por meio das taxas, que é algo que nós não estávamos prevendo, em que pese, né, é louvável a iniciativa do deputado Zé Milton pela preocupação com o segmento, mas, como líder da bancada, nós encaminhamos 2 ao voto não. Antes de colocar em deliberação esse projeto, comunico que, na sequência, nós temos um projeto de lei complementar 4.0/2018, o Tribunal de Justiça. Solicito Vossa Excelência permaneça em plenário para podermos deliberar. Está em votação o projeto de lei 416.0/2017. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 22 sim, 3 não, 2 abstenções. Aprovado. Na sequência, discussão e votação em primeiro turno ao PLC 004.0/2018, Tribunal de Justiça transforma cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário. Em discussão. Não havendo que queira discutir, vamos abrir o painel para votar. Está aberto o painel para deliberar.
Está aberto o painel. Deputado Valmir Comim, como vota Vossa Excelência? Provavelmente vota sim. Deduz. Deputado Serafim já votou, provavelmente votou sim. Agora, deputado Kennedy Nunes, provavelmente vai votar certo. Como vota o deputado Fernando Coruja, do Podemos. O voto do Podemos é importante. Sem o Podemos, não podemos ir para frente. Todos votaram. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 26 sim, nenhum não, abstenção 0. Aprovado em primeiro turno. Pedido de informação 88, deputado João Amin, solicitando ao presidente da Casan informações acerca da constante falta de água no distrito de São Bento, município de Nova Veneza. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Pedido de informação 89, deputado João Amin, solicitando ao governador do Estado informações acerca da efetiva implementação das emendas apresentadas pelos parlamentares no orçamento do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado com o voto favorável do deputado Padre Pedro Baldissera. Pedido de informação 90, deputado João Amin, solicitando ao presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento informações acerca da possibilidade de realização de obra para solucionar problemas de esgoto na comunidade da Costeira do Pirajubaé, no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moções. Moção 145, do deputado Mário Marcondes, apelando ao governador do Estado para que não seja construído e instalado o centro de triagem de presos no bairro Fazenda Santo Antônio, município de São José. Em discussão, não havendo quem discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 147, do deputado Mário Marcondes, cumprimentando o senhor Oberdan Nazareno Vilaim Júnior, presidente da empresa Água Mineral Imperatriz, pela importância da empresa para o Estado. Em discussão, não havendo quem discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 148, da deputada Luciane Carminati, cumprimentando a diretora de Cultura e o prefeito de Formosa do Sul, pelo recebimento do Prêmio Catarinense de Boas Práticas da Gestão Cultural, durante o 8º Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura em Bombinhas. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado com o voto favorável do deputado Gabriel Ribeiro. Moção 149, deputado Antônio Aguiar, cumprimentando o ministro da Saúde pela atenção dada ao processo de credenciamento dos serviços de alta complexidade em oncologia dos hospitais dos municípios de São Bento do Sul, bem como do serviço de cardiologia no Hospital de Mafra. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 150, deputado João Amin, cumprimentando a professora Maria Tereza Queiroz Piacentini pela posse na Academia Catarinense de Letras. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 151, do deputado Maurício Codilarc, apelando ao ministro de Minas e Energia pela redução nos preços dos combustíveis. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 53, do deputado Padre Pedro Baldissera e Dirceu Dresch, apelando ao presidente da República e aos membros do Congresso Nacional para que apoiem e encaminhem matéria revogatória da emenda constitucional
número 95, 2016, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos do deputado número 421, deputado Serafim Venzão, Tucano. Requerimento 422, deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 423 e 424, deputado Antônio Aguiar. Requerimento 425, deputado Natalino Lázari. Requerimento 426, do deputado Luiz Fernando Vampiro. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 270 e 275, do deputado Neudi Sareta. Indicação 271, do deputado Mário Marcondes. Indicações 272 a 274, do deputado João Amin. Indicação 276, do deputado Dirceu Dresch. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Antes, pela ordem, deputado Vicente, doutor Vicente Augusto Caro Preso, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares, quando a gente ocupa a tribuna, muitas vezes criticamos. Esse momento nós queremos elogiar a atitude do governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, por ter transmitido ao seu atual secretário de Saúde que ele assegurará, pelos próximos meses, os 14% da saúde. Isso é uma luta de todos nós, uma luta da saúde. Hoje, justamente no dia de inauguração das obras do CEPOM, um importante equipamento de apoio aos portadores de câncer. A minha gestão, como secretário de Saúde, foram 5.700.000 que a gente destinou às obras, tanto do centro cirúrgico quanto de UTI, e a gente viu esse pleito atendido. Gostaríamos de ter inaugurado em tempo, mas tinha uma obra necessária que fosse feita, no caso, uma subestação, e nós parabenizamos tanto o secretário de Saúde, o senhor governador, a diretora-geral do CEPOM e a todos os funcionários e, acima de tudo, as pessoas que utilizarão esse equipamento de saúde na sua totalidade. Obrigado. Feito o registro, com a palavra, agora sim, o deputado Padre Pedro Baldiceira, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu aproveito a tarde para trazer dois assuntos à nossa tribuna. O primeiro deles, fazer a memória de que o dia de hoje nós recordamos e comemoramos em todo o país o Dia do Apicultor, uma atividade nobre, importante e que gera renda a centenas de produtores de mel e que estão envolvidos com toda a cadeia produtiva do mel, ou seja, da apicultura, no nosso estado. São mais de 350.000 apicultores, esparramados aqui em várias regiões do nosso estado, e que geram em torno de 16.000 empregos diretos no setor industrial e, ao mesmo tempo, também a apicultura vem crescendo significativamente no nosso estado de Santa Catarina. Hoje, em nosso estado, conta com quase 9.000 apicultores que na safra de 2016 e 2017 produziram 8.000 toneladas de mel.
portanto, uma produção extremamente significativa no nosso estado de Santa Catarina. Mais de 8.000 toneladas de mel produzido pelos nossos apicultores. Interessante também observar que a produção catarinense, ela gira em torno de 25 quilos por colmeia, enquanto que a média a nível de país fica em torno de 10 quilos por colmeia. E aqui temos que reconhecer, de um lado, as questões climáticas em que estão presentes no nosso estado de Santa Catarina, que também contribuem enormemente para uma produção diferenciada de outros estados. Mas, além disto, nós temos aqui um trabalho muito forte dos nossos apicultores e, ao mesmo tempo, também um trabalho muito presente e se destacando por parte da assistência técnica da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado de Santa Catarina, a nossa EPAGRE, que acompanha diariamente pelos nossos técnicos este trabalho significativo que atende a centenas de famílias que vivem também desta atividade e algumas delas a principal atividade que gera a renda para as famílias. E uma outra questão fundamental é que as abelhas, elas são essenciais na produção do alimento. Então, acho que quando nós destacamos aqui o dia 22 de maio, o dia do apicultor, sem dúvida nenhuma, a presença da abelha no planeta, ela se torna altamente importante, porque ela a responsável pela grande parte da polinização que, através dela, se produz o alimento em nosso território, em nosso planeta. E dizer de passagem que esta mesma abelha, em muitas regiões, está sendo ameaçada. E ameaçar, ou seja, a extinção da abelha, significa também a extinção de parte daquilo que tem vida em nosso planeta. Portanto, a presença da abelha é algo fundamental. O segundo referência que gostaria de fazer à tarde de hoje, esta tribuna, é exatamente a audiência pública que nós realizamos à tarde de ontem, aqui na Assembleia Legislativa, com a participação de muitas lideranças de várias regiões. O plenarinho da nossa casa estava totalmente tomado, a presença de jovens para o debate da superação da violência, e estiveram presentes, além de uma representativa e significativa representação de lideranças de vários segmentos e setores da nossa sociedade, o secretário de Segurança Pública, o senhor Alceu de Oliveira Pinto Júnior, o secretário de Justiça e Cidadania, senhor Leandro Antônio Soares Lima, o comandante da Polícia Militar, coronel Araújo Gomes, delegado-geral adjunto, senhor Luiz Ângelo Moreira, e além deles, várias autoridades também do campo eclesiástico, como o nosso arcebispo aqui de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yankee, e
várias lideranças representando movimentos populares, sociais, sindicais, que durante 4 horas participamos de um debate muito salutar, muito estratégico e importante, quando se trata da construção de alternativas, de estratégias, de políticas para a superação da violência no nosso estado de Santa Catarina. E claro que eu vou tentar aqui colocar rapidamente 2, 3 aspectos, pontos, que julgo que também foram importantes como encaminhamentos desta nossa audiência pública, que aconteceu à tarde de ontem, durante 4 horas sequenciais de debates, reflexões e, ao mesmo tempo, também de encaminhamentos. Uma delas foi aquela que nós votamos agora recentemente, que seria um encaminhamento ao governo federal pedindo a revogação da emenda constitucional 95, que trata do congelamento de recursos às várias políticas que dizem respeito às questões sociais, que seriam nos investimentos na área da saúde, na área da educação, da assistência social, segurança pública, enfim, dos campos sociais do nosso país e, consequentemente, Santa Catarina, que congelou por 20 anos os investimentos nessas áreas prioritárias. Então, esse encaminhamento nós já o fizemos à tarde de hoje, juntamente com o deputado Dirceu Dresch, e que este Parlamento o tem acatado e aprovado. E um outro encaminhamento que eu julgo talvez seja aquele que vai nortear todos os debates aqui para frente, no que diz respeito à construção de algumas ações para a superação da violência, que seriam a formação de um grupo de trabalho. E este grupo de trabalho envolvendo os diferentes segmentos, os quais tiveram assento à tarde de ontem e participaram do debate da audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Então, este grupo que será formado e, consequentemente, dará continuidade a esse trabalho de levantamento de algumas ações. Uma outra questão que julgo extremamente importante nesta caminhada é exatamente no que diz respeito a um reordenamento. Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Que seria uma espécie de uma reordenação do orçamento catarinense. Aliás, aqui foi apontado pelo próprio comandante, o comandante da Polícia Militar, o coronel Araújo Gomes, né? Que apontava que a raiz da violência está exatamente pela questão da ausência do Estado em áreas essenciais, né? Então, me parece-me que com a reordenação do orçamento poderá facilitar nesse sentido. Eu tenho mais algumas outras questões para serem colocadas em um momento oportuno, mas agradecer aqui de coração a presença do nosso deputado Romildo Titão, que através da Comissão de Segurança Pública nós conseguimos realizar essa audiência pública nesta casa. Muito bem, deputado Padre Pedro, como sempre, com o seu discurso atualizadíssimo. Na sequência, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Presidente, quero cumprimentá-lo e falar com todos os que acompanham a TVA sobre uma grande conquista para o nosso município de Chapecó e também, eu diria, para todo o oeste e o estado de Santa Catarina.
no dia 19 de maio de 2015, portanto, há 3 anos atrás, foi um marco para nós na história de Chapecó e da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul. Neste dia 19 de maio de 2015, o Ministério da Educação autorizou oficialmente o curso de Medicina na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. O primeiro e único curso gratuito de Medicina no oeste de Santa Catarina. As aulas iniciaram 2 meses depois, portanto, no dia 19 de julho, com o ingresso de 40 alunos na primeira turma, que deve se formar, portanto, em 2021. Este ano de 2018, entra a 4ª turma de estudantes de medicina. Sem dúvidas, uma conquista histórica e o reconhecimento que é resultado da luta das lideranças da região, dos movimentos sociais, da comunidade do Grande Oeste Catarinense e de todas as entidades empresariais de Chapecó. Conquista também para as famílias de trabalhadores, pois hoje mais de 90% dos estudantes da Federal Fronteira Sul são egressos da escola pública. E neste caso, para traçar aqui um exemplo, numa turma de 40 alunos, nós temos 36 alunos que são alunos da escola pública, vindos da escola pública. A Universidade Federal da Fronteira Sul e o curso de Medicina Público são o resultado do compromisso dos governos Lula e Dilma. Lembro muito bem quando, em 2013, a presidenta Dilma lança o plano de expansão dos cursos de Engenharia e Medicina. A medicina na Federal em Chapecó foi uma conquista de todos os que têm compromisso com essa universidade. Nós não vamos esquecer que no dia 23 de julho de 2013, quando o Ministério da Educação autorizou o funcionamento do curso de Medicina para Passo Fundo, município também que agrega, então, a medicina da Federal Fronteira Sul. Então, no dia 23, como parte da política nacional de expansão das escolas médicas, das instituições federais de ensino superior, nós de Chapecó ficamos muito frustrados, porque nós tínhamos a informação que inicialmente seria somente um curso de medicina na Federal Fronteira Sul, e que, portanto, Chapecó estaria de fora. Mas, como é do nosso entendimento e da nossa postura, nós não nos acomodamos diante desta notícia. Como deputada, coordenei a maior audiência pública e mais representativa que Chapecó já fez. A audiência que aconteceu através da Comissão de Saúde desta casa, aprovada pela Comissão de Saúde, no Clube Industrial. Um momento histórico onde, a partir desta audiência, nós conseguimos unir Chapecó por uma única causa, a defesa da saúde pública do Oeste e a implantação de um curso de medicina na Federal em Chapecó. O nosso desafio foi correr contra o tempo, criar as condições necessárias para a vinda da medicina. Desta forma, integrei a comissão de implantação do curso, que contou com 37 representantes de vários segmentos. Com muito orgulho e compromisso, assumi a coordenação do Grupo de Trabalho de Infraestrutura. Esse grupo trabalhou e trabalha ainda no preparo e na consolidação da estrutura externa e também dos projetos, como a criação do Hospital-Escola, alguns chamam de Hospital-Ensino, junto ao Hospital Regional do Oeste. Como deputada, também atuamos para garantir R$ 500 mil para a elaboração do projeto de ampliação e de transformação do Hospital Regional do Oeste em Hospital Ensino.
uma das condições que o Ministério da Educação impôs para complementar o ensino prático dos estudantes. Os demais grupos de trabalho atuaram em áreas específicas. Então, destes 37 membros, se formou vários grupos de trabalho. Um grupo de trabalho da elaboração do projeto pedagógico do curso, outro grupo de trabalho das residências médicas, outro grupo, o de infraestrutura, que é o nosso, e também o grupo de trabalho do Hospital Ensino. É preciso destacar que, desde o início do projeto, nós pensamos também com muito cuidado qual seria o perfil do curso de medicina na Federal, pois, mais do que formar médicos, nós queremos formar médicos comprometidos com a saúde pública e humanizada, um grande diferencial para a medicina. Em março de 2015, os primeiros professores já estavam contratados e os laboratórios pioneiros prontos para receber o curso. Eu quero dizer, presidente, que fazer parte desta história e de toda a luta que culminou na criação da Universidade Federal da Fronteira Sul e, posteriormente, da vinda do curso de Medicina para o campus de Chapecó, me orgulha e me inspira muito. Eu sei o quanto essa conquista vai render muitos frutos e transformar a nossa região, pois, além de alunos que logo se tornarão médicos, nós temos novos profissionais atuando na região para exercer a docência. Esse cenário de formação dos médicos no interior qualifica a saúde básica e o atendimento da população de Chapecó e de muitos municípios próximos. Me lembro muito bem quando nós discutimos por que um curso de medicina e nós fizemos um levantamento de onde estavam os médicos formados aqui na Federal de Santa Catarina. A grande maioria deles não volta para o interior do estado. Vêm estudar e depois ficam aqui. E como ficam os municípios do interior, se lá não tem um curso de formação público? Então, nós precisamos, para levar médicos, termos cursos que formam médicos em nossa região. A nossa luta sempre foi muito grande para que todos tenham acesso à saúde gratuita e de qualidade. E eu quero aqui dizer que essa luta não terminou, ela continua. Agora mesmo, no dia de ontem, eu participei de mais uma reunião dos GTs, dos grupos de trabalho, porque agora nós temos em Chapecó um grande desafio. Nós temos o curso de enfermagem na UDESC, nós temos vários cursos, inclusive medicina, na UNO Chapecó, e nós temos o curso de medicina na Federal Fronteira Sul. No entanto, o Hospital Regional do Oeste precisa acolher todos esses estágios em média e alta complexidade, uma vez que a saúde básica nós atendemos com as redes básicas de saúde dos municípios. Então, o grande desafio é como é que você coloca dentro de uma estrutura hospitalar tantos estudantes para realizar o estágio. E o estágio precisa acontecer em todos os setores e áreas da saúde. Então, estou me debruçando muito também em contribuir com a continuidade dessa luta. E também, uma outra luta que nós abraçamos agora é fazer com que o atual governo federal, ilegítimo, mas que responde pelo governo, precisa fazer cumprir o que está no plano de expansão da medicina, em especial no projeto de medicina de Chapecó. Ou seja, este ano já nós deveríamos ter mais uma turma de medicina entrando na metade do ano. Sabemos que para termos mais 40 vagas é uma luta enorme que teremos que fazer. Mas, com isso, eu quero agradecer o apoio que temos recebido de lideranças empresariais, de lideranças de trabalhadores, da direção da universidade, que nos chama para ajudar, para pedir apoio, e de todas as lideranças da saúde preocupadas com a...
Obrigado, deputado Luciano Carminati. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para hoje às 19 horas, homenagem aos atletas condecorados da Associação Catarinense de Judô. Está encerrada a sessão.